E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai encarar um tema, digamos, um tanto espinhoso. Espinhoso é pouco, né? A gente vai se aventurar no mundo do Olavo de Carvalho, especificamente no livro dele, O Imbecil Coletivo. Rapaz, só pelo título já dá pra ter uma ideia, né? Já dá para imaginar a polêmica, né? Mas olha, a ideia aqui não é criar mais polêmica, tá? A Claro. gente quer entender melhor o que o Olavo estava querendo dizer, sabe? Usar o livro como um ponto de partida para uma discussão, quem sabe mais ampla, sobre a cultura brasileira. Boa. Acho que é importante a gente conhecer as ideias dele, mesmo que discorde, né? Exato. Afinal, o Olavo foi um cara que, querendo ou não, influenciou bastante o debate público no Brasil. Influenciou, sim. Muito. E, para quem não sabe, o Imbecil Coletivo é basicamente uma coletânea de ensaios, né? Isso. Então, ao longo do nosso papo, a gente vai, pensar alguns trechos específicos para você ter uma noção do que o Olavo estava argumentando. Legal, Beth. Acho que isso ajuda a tornar a discussão mais, digamos, palpável. Dá uns exemplos concretos, né? Para a gente não ficar só no campo das ideias. Isso. E já aviso de antemão. Prepare-se para discordar, para se indignar, mas também, quem sabe, para dar umas boas risadas. O Olavo tinha esse dom, né? De provocar, de cutucar. Sim, com certeza. Bom, para começar, uma das ideias centrais do livro é a questão da decadência intelectual no Brasil, né? Ele bate bastante nessa tecla. E argumenta que nas últimas décadas a produção cultural brasileira se tornou rasa e imitativa. Mas é em profundidade. Sem profundidade. Como se a gente tivesse perdido o interesse pela busca do conhecimento de verdade. E se preocupando mais em seguir modinha, né? A última tendência intelectual, seja lá de onde for. Isso. E aí ele vai além, né? Ele conecta essa crise com nossa relação com o exterior. Entendi. Ele fala daquela coisa de a gente ficar sempre de olho no que vem de fora. Da França, dos Estados Unidos e por aí vai. E acaba esquecendo de olhar pra dentro, né? Exato. Como se a gente tivesse vergonha da nossa própria cultura, sabe? Tipo, complexos de vira-lata. Tipo isso. E aí ele usa uma metáfora, digamos, bastante impactante para descrever essa situação. Conta aí. Latrina mental. Ele fala que apesar de a gente ter cada vez mais recursos para cultura, mais universidades, mais livros, mais tudo, As ideias que circulam são... superficiais, repetitivas, sem originalidade, É como se a gente estivesse nadando no mar. mediocridade. E essa fixação no que vem de fora, ele explica como. Ele argumenta que a gente tem uma espécie de complexo de inferioridade, sabe? Tá. A gente acha que tudo que é de fora é melhor, mais sofisticado. É isso. E aí a gente acaba rejeitando ou menosprezando a nossa própria produção cultural. Faz sentido. E essa, digamos, falta de autoestima intelectual leva a quê? Aí que ele chega num dos pontos mais polêmicos do livro, o conceito do imbecil coletivo. O bicho pega. E muita gente já ouviu falar dessa expressão, mas, para ser sincero, às vezes fica meio nebuloso o que ele quer dizer com isso. Muita gente interpreta como se ele estivesse chamando todo mundo de burro. Mas não é bem por aí, né? Não. A ideia do imbecil coletivo é mais complexa do que isso. Ele não tá falando de inteligência individual, sabe? Entendi. A ideia é que muitas vezes pessoas inteligentes, quando estão em grupo, acabam reforçando ideias rasas, superficiais, sem questionar criticamente. Entendi. É como se a inteligência individual se dissolvesse num caldo de... Mediocridade coletiva. É tipo quando todo mundo concorda com uma ideia só porque tá na moda, sem parar pra pensar se ela realmente faz sentido. Exatamente. E ele dá vários exemplos disso no livro, mostrando como esse fenômeno acontece na academia, na mídia, na política. E como se houvesse um medo de Pensar diferente. questionar o status quo. De contracorrente. E aí ele argumenta que essa imbecilidade coletiva, entre aspas, né, acaba sufocando a criatividade, a originalidade e impede a gente de construir uma cultura brasileira de verdade. Ele coloca essa imbecilidade coletiva como um obstáculo para a gente se encontrar como nação, como povo. É um obstáculo para o nosso desenvolvimento, né? Tanto intelectual quanto social. É isso. E ele vai além, né? Diz que essa imbecilidade coletiva se manifesta em várias áreas da nossa vida cultural, inclusive no nacionalismo. Nacionalismo? Como assim? É que ele argumenta que muitas vezes o nacionalismo brasileiro acaba sendo um entrave para o nosso crescimento cultural. Ele critica aquele nacionalismo exacerbado, né? Isso! Aquele que rejeita tudo que vem de fora. Aquele que acha que tudo que é brasileiro é o máximo e tudo que é estrangeiro é ruim. Exatamente. Ele chama isso de nacionalismo xenófobo. E fala que esse tipo de postura acaba nos isolando do mundo, sabe? Nos impedindo de ter uma visão mais ampla das coisas. Fica preso numa bolha, né? E aí perdemos a chance de aprender com outras culturas, de trocar experiências, de evoluir. Mas ele não é contra o nacionalismo em si, né? Não. Ele defende um nacionalismo crítico, digamos assim. Um nacionalismo que valorize a nossa cultura, a nossa identidade.
mas que, ao mesmo tempo, esteja aberto para o diálogo com outras culturas. Que não tenha medo do novo, do diferente. Exatamente. Acho que essa é a chave, né? Encontrar um equilíbrio entre valorizar o que é nosso e estar aberto ao que vem de fora. Concordo. E o Olavo critica a forma como, muitas vezes, o nacionalismo é usado para justificar a mediocridade. Para proteger artistas e intelectuais medíocres só porque são brasileiros, né? Ele defende a excelência, a qualidade, independentemente da nacionalidade. E aí, chegamos em outro ponto polêmico. A crítica à suposta superioridade moral da esquerda. E lá vem polêmica. Pois é. Ele argumenta que essa postura de dono da verdade, de representante do bem, acaba mascarando contradições e hipocrisia. Ele não alivia, né? Não. Ele argumenta que essa postura da esquerda tem raízes na ideologia marxista, na ideia de que a esquerda representa intrinsecamente o bem e a direita o mal. Sei. E aí ele usa vários exemplos para ilustrar essa crítica, né? Vários. Yeah. Ele fala da postura da esquerda em relação à corrupção, à criminalidade, à justiça social. Mostrando as contradições, né? Tipo, quando a esquerda critica a corrupção nos outros, mas ignora a corrupção dentro dos seus próprios partidos. Ou quando defende a justiça social, mas ignora as desigualdades criadas pelas suas próprias políticas. Ele usa esses exemplos para mostrar que ninguém é dono da verdade. Que a esquerda também erra, que a esquerda também tem os seus problemas. E que ninguém está acima da crítica, né? Exato. É. E ele critica a forma como, muitas vezes, a esquerda se coloca como se estivesse imune a erros. Como se fosse um grupo, digamos. Iluminado. E aí ele conecta essa crítica à esquerda com a ideia do imbecil coletivo, Mostrando como essa postura de superioridade moral acaba sufocando o debate. impedindo a gente de ter uma visão mais crítica, mais honesta da realidade. E aí a gente fica preso num ciclo vicioso, né? E auto-engano. Isso. A gente só enxerga o que quer enxergar e ignora tudo que contraria as nossas crenças. E aí fica difícil a gente evoluir como sociedade, né? certeza. Bom, acho que por hoje já deu pra gente ter uma ideia geral do que o Olavo discute no imbecil coletivo, né? A gente deu uma boa pincelada nos principais pontos. Mas calma, que a gente ainda vai se aprofundar em outros temas polêmicos nas próximas partes do nosso mergulho. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. É isso aí, fiquem ligados. Voltando ao livro, o Olavo também se aprofunda bastante na crítica à arte moderna. Entendi. É aquela arte que a gente às vezes olha e pensa, mas isso é arte. Essa mesma. Ele argumenta que a arte moderna se distanciou da beleza da harmonia, da técnica. Tipo, sei lá, uma tela branca com um ponto preto no meio e chamam de obra-prima. Exatamente. Ele usaria esse exemplo com certeza. Ele critica a falta de critério, a ausência de um padrão estético na arte moderna. E ele acha que isso reflete uma crise mais profunda, uma crise na cultura como um todo. Qual seria essa crise? Ele fala da perda de valores, da falta de sentido, do niilismo que permeia a cultura contemporânea. Ele critica a ideia de que tudo é relativo, de que não existem valores absolutos, de que a beleza está nos olhos de quem vê. Para ele, isso leva a um relativismo moral e estético que é prejudicial para a sociedade. Então, para ele, a arte tem que ter um compromisso com a beleza, com a verdade, com a transcendência. Exatamente. Ele defende uma arte que seja inspiradora, que eleve a alma, que nos conecte com algo maior do que nós mesmos. Ele acredita que a arte tem um papel fundamental na formação do caráter, na construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. E voltando à ideia do imbecil coletivo, como essa crise na arte se conecta com esse conceito? Ele argumenta que a arte moderna é, muitas vezes, um reflexo da imbecilidade coletiva, da falta de senso crítico, da incapacidade de discernir o bom do ruim, o belo do feio. Ele critica os críticos de arte, os curadores, os intelectuais que promovem e celebram obras que, para ele, são medíocres, vazias, desprovidas de qualquer valor estético. Ou seja, ele está dizendo que a gente precisa ter mais critério, mais senso crítico na hora de avaliar a arte. Que a gente não pode se deixar levar pela moda, pelo que os especialistas dizem. Exatamente. Ele defende a autonomia intelectual, a capacidade de julgar por si mesmo, de formar a sua própria opinião. E como é que a gente desenvolve essa autonomia intelectual? Ele argumenta que a gente precisa se educar, estudar os clássicos, se aprofundar nos grandes mestres da arte, desenvolver o nosso senso estético. Entendi. Ele acredita que a educação é a chave para a formação de um indivíduo crítico, consciente, capaz de discernir o bom do ruim, o belo do feio. Falando em educação, ele também critica bastante o sistema educacional brasileiro, né? Sim. Ele argumenta que a educação brasileira está em crise, que as escolas não estão formando cidadãos críticos conscientes, preparados para os desafios do mundo moderno. E quais seriam os principais problemas da educação brasileira, na visão dele? Ele critica a falta de rigor,
a ideologização, a burocratização do sistema educacional. Ele argumenta que as escolas estão mais preocupadas em doutrinar os alunos do que em ensiná-los a pensar por si mesmos. Ele usa aquela expressão, né? Escolas de samba. Exatamente. Ele critica a falta de seriedade, a superficialidade, o nivelamento por baixo que ele vê na educação brasileira. E o que ele propõe como solução para essa crise na educação? Ele defende uma reforma educacional profunda, que valorize o mérito, a excelência, o rigor intelectual. Ele acredita que a educação é a base para a construção de uma sociedade mais justa, mais próspera, mais livre. Ele defende o ensino domiciliar, né? A educação em casa. Sim. Ele acredita que os pais têm o direito e o dever de educar os seus filhos de acordo com seus valores e que o Estado não deve interferir nesse processo. E aí, como ficam as crianças que não têm pais que possam ou queiram educá-las em casa? Ele argumenta que a educação domiciliar deveria ser uma opção para todos e que o Estado deveria oferecer apoio para as famílias que optarem por essa modalidade de ensino. Entendi. E falando em Estado, ele também é bastante crítico em relação ao papel do Estado na sociedade, né? Sim, ele é um defensor do liberalismo, da liberdade individual, da livre iniciativa. Ele acredita que o Estado deve ser mínimo, que a sua função principal é proteger os direitos individuais e garantir a segurança pública. Ou seja, ele é contra o intervencionismo estatal, contra o excesso de regulamentação, contra o assistencialismo. Exatamente. Ele acredita que o excesso de Estado é prejudicial para a economia, para a liberdade individual, para o desenvolvimento da sociedade. Mas e aí como ficam os mais pobres, os mais vulneráveis no sistema com pouca intervenção estatal? Ele argumenta que a livre iniciativa, o empreendedorismo, a caridade privada são mais eficientes do que o assistencialismo estatal na luta contra a pobreza. Ele acredita que o Estado não deve criar dependência, mas sim estimular a autonomia, a responsabilidade individual. Entendi. E falando em liberdade individual, ele também defende a liberdade de expressão, né? Mesmo quando essa expressão é polêmica, ofensiva, chocante. Sim, ele é um defensor ferrenho da liberdade de expressão, sem nenhum tipo de censura. Ele acredita que a liberdade de expressão é fundamental para o debate público, para a democracia e para o progresso da sociedade. Mas aí como ficam os limites da liberdade de expressão? Tipo, o discurso de ódio, a incitação à violência, a difamação. Ele argumenta que esses limites devem ser definidos pela lei e que o Estado deve punir aqueles que ultrapassarem esses limites. Mas ele defende que a censura prévia é sempre prejudicial, que a melhor forma de combater as más ideias é com as boas ideias, com um debate aberto e franco. Entendi. E falando em debate público, ele também critica bastante a mídia, né? Sim, ele argumenta que a mídia está dominada por uma elite intelectual de esquerda, que impõe a sua agenda, que manipula a opinião pública, que censura as vozes dissonantes. Ele usa aquela expressão, né? O monopólio da mentira. Exatamente. Ele critica a parcialidade, a falta de isenção, a manipulação da informação que ele vê na grande mídia. E o que ele propõe como solução para esse problema? Ele defende a diversificação da mídia, a criação de meios de comunicação independentes que apresentem diferentes pontos de vista, que possibilitem um debate público mais amplo e democrático. E ele vê a internet como um espaço positivo nesse sentido. Sim, ele acredita que a internet é uma ferramenta poderosa para a democratização da informação, para o debate público, para a liberdade de expressão. Mas e aí, como lidar com os problemas da internet, como as fake news, o discurso de ódio, a desinformação? Ele argumenta que a melhor forma de combater esses problemas é com mais informação, com mais educação, com mais debate. Ele acredita que a censura é sempre prejudicial, que a solução é mais liberdade, não menos. Entendi. E para a gente ir finalizando essa parte do nosso mergulho no pensamento do Olavo, queria te perguntar, qual é, na sua opinião, o legado dele? O que fica do pensamento dele para o Brasil de hoje? Ele foi um pensador polêmico, que dividiu opiniões, que provocou debates acalorados. Mas, sem dúvida, ele deixou a sua marca na cultura brasileira. Ele nos desafiou a pensar criticamente, a questionar o status quo, a buscar a verdade. Ele nos lembrou da importância da liberdade, da responsabilidade, da busca por um sentido para a vida. Ele foi um intelectual que não se calou diante das injustiças, que lutou contra a corrupção, que defendeu a liberdade de expressão, que acreditou num Brasil melhor. Ele nos deixou um legado de ideias, de provocações, de desafios. Cabe a nós agora refletir sobre esse legado, dialogar com ele e construir o nosso próprio caminho. E além de tudo que a gente já falou, o Olavo também discute bastante a questão da ética e da moral, né, no Brasil. É verdade. É. E ele não poupa críticas, né? Não, ele não alivia, não. Aqui, por exemplo. Há esse, como ele chama? Moralismo superficial. Moralismo superficial. É, tipo, aquela coisa de apontar o dedo pros erros dos outros sem fazer uma autocrítica, sabe? Sem olhar pra si mesmo. Ele usa até aquela expressão, ver o cisco no olho do irmão e não ver a trave no próprio olho. Ah, entendi.
É tipo a pessoa que adora criticar todo mundo, mas não enxerga os próprios erros. Exato. E ele argumenta que isso é muito comum na elite intelectual que muitas vezes se coloca como dona da verdade, sabe? Num pedestal moral. E qual o problema disso? Ele acha que essa postura hipócrita contribui para uma corrosão dos valores, para o cinismo, para a descrença na política, nas instituições. Sim. É como se a gente perdesse a fé na possibilidade de construir uma sociedade mais justa, sabe? Mais ética. É, como se a gente se acostumasse com a hipocrisia, com a falta de ética. E aí, desistisse de lutar por algo melhor. Exato. E aí ele argumenta que a gente precisa combater esse moralismo superficial. Ah. Ter a coragem de olhar para os nossos próprios erros, de fazer uma autocrítica. É buscar uma ética mais autêntica. Isso, baseado em princípios sólidos, né? E como é que a gente faz isso? Ele fala da importância de ser honesto com nós mesmos, né? De reconhecer nossos defeitos, de buscar coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Não adianta só falar bonito, tem que agir de acordo. É isso aí. Coerência, integridade e honestidade intelectual. Ele acredita que a mudança começa em cada um de nós. Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Exatamente. E ele fala bastante também da corrupção, né? Sim. Ele vê a corrupção como um sintoma dessa crise moral que a gente está falando. Ele critica a forma como a gente meio que naturaliza a corrupção no Brasil, né? Como se fosse algo inevitável. É tipo, faz parte da cultura. Jeitinho brasileiro. Essa coisa do roubar um pouquinho não tem problema, todo mundo faz. Para ele, a corrupção é um câncer que corrói a sociedade, destrói a confiança nas instituições, impede o progresso. E o que ele propõe? Tolerância zero. Combater a corrupção em todas as suas formas, criar uma cultura de ética, de integridade. É denunciar, cobrar dos políticos, exigir transparência, né? Isso aí. Ele acredita que a mudança só acontece se a gente se mobilizar e lutar por um Brasil mais justo, mais ético, mais transparente. Acho que deu pra perceber que o Olavo era um cara polêmico, né? Polêmico é pouco. Ele ia direto ao ponto sem medo de criar atrito. É, um provocador, um polemista. Gostava de cutucar a ferida, fazer a gente pensar, questionar nossas certezas. E no fim das contas, qual você acha que é o legado dele? Acho que ele desafiou a gente a pensar por nós mesmos, a não aceitar as coisas passivamente, a buscar a verdade. E mesmo discordando de algumas ou até de muitas ideias dele, acho que é importante a gente conhecer, né, o pensamento dele, para debater, para argumentar, para formar nossa própria opinião. Com certeza, concordo plenamente. O Orwell nos deixou um legado de ideias, de provocações, de desafios, e aí cabe a cada um de nós refletir, dialogar com esse legado e construir o nosso próprio caminho. E você, que está nos acompanhando nessa imersão no Imbecil Coletivo, o que você achou? Será que o Olavo tem razão em algumas das suas críticas? Será que o Brasil precisa mesmo de um choque cultural? Fica a pergunta para você refletir. E lembre-se, o importante é pensar, questionar, buscar a verdade. Não se deixe levar pela imbecilidade coletiva. É isso aí. Esperamos que você tenha curtido esse mergulho no pensamento do Olavo de Carvalho. Um cara que, sem dúvida, deu o que falar. A gente se encontra no próximo Mergulho Profundo, com mais temas que movem o Brasil e o mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.